meus amigos e minhas amigas, o nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos nos encomendar a Deus. Tudo que nós vamos fazer, primeiro nós precisamos colocar Deus na frente. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja sua Santa Imaculada Conceição. Bendito seja sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso santo padre, o Papa Leão, sobre o nosso bispo Roberto, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, cada um de nós em particular, e todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. E eu quero encerrar rezando com você a oração de São Miguel Arcanjo. Nós fizemos aí 40 dias, a quaresma de São Miguel, e hoje é sexta-feira é um dia de penitência, é um dia da gente rezar mais. Então, vamos rezar a oração de São Miguel Arcanjo, que é um mini exorcismo. Claro, gente, que o exorcismo mesmo, aquele exorcismo, só o padre pode fazer, mas nós podemos fazer oração de libertação, tá? Então, quem de nós não precisa de libertação? Não é? De cura, de libertação, não é? Do nosso corpo e da nossa alma, né? Então, essa oração é poderosíssima, oração de São Miguel Arcanjo. Então, vamos rezar juntos. Toda sexta-feira eu quero rezar essa oração com você, tá? Para a gente poder pedir a Deus proteção, lembrando que São Miguel Arcanjo derrotou, né, o demônio lá em Apocalipse 12:7, e
expulsou ele lá do céu. Então, nós possamos expulsá-lo não só das nossas casas, das nossas vidas, mas também do Brasil, do mundo, né? Porque a gente sabe que o mal existe e quer nos prejudicar. Então, rezemos para buscarmos proteção pela intercessão de São Miguel Arcanjo. Então, é uma oração muito forte, muito poderosa, que você devia rezar toda sexta-feira, não é? Que é um dia de penitência, um dia, né, que a igreja pede que nós rezemos mais, dia de jejum. Faça um pequeno jejum na sexta-feira, né? Tire aquilo que você gosta. Né? Vamos fazer, gente, penitência pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo, tá bom? Então vamos rezar juntos aí. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Subjugue Deus, insistentemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Assim seja. Então, que São Miguel rogai por nós e todos os anjos de Deus nos proteja de todo mal, do corpo e da alma, e que nenhum mal chegue perto de nós e nem da nossa família. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, é bom, não é, a gente gastar um pouquinho de tempo, né, rezando mais, não é, para a gente poder nos defender contra o mal, porque nós estamos numa batalha, estamos numa guerra, nós ainda não nos conscientizamos disso. Que a nossa batalha, diz a carta aos Efésios, não é contra pessoas de carne e osso, é com seres espirituais, ele não é brincadeira, gente. O mal não é brincadeira, o demônio não é brincadeira. Tem padres aí dizendo que o demônio nem existe. Existe, e a igreja diz que existe, e ele age, e ele tem muito mais força, muito mais poder do que nós. Então nós temos que estar sempre buscando estar na presença de Deus, para que a gente possa afugentá-lo aí das nossas vidas, não é? E da nossa família, do Brasil e do mundo de uma forma geral, porque a Bíblia diz bem claro, o mundo jaz no maligno, jaz quer dizer dorme, não é? E a gente vê isso aí, é só você ver nas redes sociais, nas mídias, né? A gente vê aí até culto, hoje a gente está vendo aí até culto ao demônio, igrejas sendo abertas para o demônio. Então, gente, nós temos realmente que nos proteger contra ele, ok? Então, gente, vamos estudar o nosso catecismo da igreja, tá? Nós estamos estudando a moral católica, terceira parte do catecismo é a moral católica. A primeira parte é o credo, nós já estudamos todo o credo, tá? Se você quiser estudar, gente, começar lá do começo, só você ir na playlist do canal, tá? Estudo do catecismo, aí você começa lá do credo, que é a primeira parte, tá? É aquilo que nós cremos, tá? A segunda parte é os sacramentos, tá? Então nós já estudamos aí todos os sacramentos, os sacramentais, fizemos aí várias aulas, estudamos um por um dos 7 sacramentos. Agora estamos na terceira parte do catecismo, que é a moral católica, o nosso agir, como que a gente age. O credo é aquilo que a nossa fé, aquilo que a gente reza, tá? Os sacramentos é aquilo que a gente celebra, como a gente crê, a gente celebra, como a gente crê, celebra, a gente vive. Então agora é a moral, é o nosso agir, tá? Não é fácil explicar sobre a moral, tá? A moral está centrada nos 10 mandamentos, que não caducaram, tá? A lei de Deus continua, não é só lá do Antigo Testamento, para aquele povo do Antigo Testamento, não. É para nós hoje. Jesus diz, quer ser feliz, quer ganhar a vida eterna? Cumpra os mandamentos. É para cumprir os mandamentos, não é só também para gravar na cabeça e entrar no ouvido só no outro, não. Temos que viver os mandamentos, a gente quer realmente viver de acordo com a vontade de Deus. Então, nós estamos aí fazendo algumas aulas sobre a moral católica, e antes da gente chegar nos 10 mandamentos,
o catecismo, ele coloca algumas coisas, tá? Algumas introduções, para a gente poder entender como que é a moral católica, e depois sim nós vamos entrar nos 10 mandamentos. Hoje, por exemplo, nós vamos falar num assunto muito importante, tá? Que muita gente às vezes nem entende. A liberdade do ser humano, do homem, né? O homem aqui é o ser humano. Tá? Gente, nós vimos na aula passada que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E como que nós sabemos que nós somos imagem e semelhança de Deus? Pela liberdade que Deus nos deu. É o que nos faz ser imagem e semelhança de Deus, é a nossa liberdade. Que o animal não tem, que a planta não tem, nenhum ser vivo tem. Só o ser humano tem liberdade. E os anjos, o ser humano e os anjos. Agora, a liberdade, tá? Ela tem um preço. Tá? A liberdade humana pode fazer, por exemplo, a pessoa se virar contra Deus. Tá? Por quê? Porque a minha liberdade, Deus não toca na minha liberdade. E Deus sabe de todas as coisas, Deus é onisciente. Mas a onisciência de Deus não toca na minha liberdade. Quem decide a minha vida sou eu. Tanto para o bem quanto para o mal. Jesus, né, a Bíblia diz bem claro, Deus coloca a bênção, Deus coloca a maldição, a vida e a morte. Escolhe. Somos nós que escolhemos a vida que nós vamos levar. Não é Deus e nem o demônio. O demônio pode nos tentar, mas ele não... Quem vai decidir a nossa vida, não vou falar destino, porque não existe destino. Ninguém nasce predestinado. Não existe destino, não existe predestinação, não existe nada disso. Por quê? Porque eu posso escolher. Só que como eu posso escolher o bem e posso escolher o mal. E se eu escolher o mal, Deus vai respeitar isso. Deus quer ser amado? Quer. Deus quer ser amado, mas não na marra. Deus não vai colocar um revólver na nossa cabeça dizendo, você tem que me amar. Não. Você que é casado, você que namora, tá? Você sabe muito bem. Você não gostaria de ser amado na marra. Tanto que o padre pergunta quando você vai casar, é de livre e espontânea vontade? Você não está enganado, você não está chantageado, não está obrigado, senão o casamento é nulo. Assim como o casamento da terra precisa ter liberdade, o nosso relacionamento com Deus também tem que ser livre. Eu tenho que ser livre. Eu tenho que amar a Deus. Eu devo amar a Deus, mas livre, desculpa. O amor que não é livre vira escravidão. E Deus não quer isso. Então, Deus não toca na nossa liberdade, o que nos faz imagem e semelhança de Deus. Só que isso tem um preço. Tá? Por isso que São Paulo vai dizer, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Senão vira libertinagem. Uma coisa é liberdade, outra é libertinagem. Ah, então eu sou livre, então eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Não, porque aí tem a lei de Deus, que eu tenho que seguir, a minha liberdade tem que ir de acordo com a lei de Deus. Aí entra os 10 mandamentos, entra a moral católica. Tá? Eu já dei esse exemplo aqui, eu posso dar um soco aqui no ar. Posso, eu sou livre, mas eu não posso acertar ninguém. Aí eu já não sou livre mais. Desde o momento que eu dou um soco em alguém, eu já não estou sendo livre, eu estou sendo libertino, eu estou abusando da liberdade que Deus me deu para fazer o mal. Entendeu? Então estou fazendo essa pequena introdução para você entender, né, que é um pouco complexo isso. Tá? Mas Deus não toca na nossa liberdade. Isso aí é dogma de fé. Então, vamos lá. A liberdade do homem, parágrafo 1730, diz assim: Deus criou o homem e a mulher, o ser humano, né? Dotado de razão. Olha aí, tá vendo, gente? Então, eu não sou um robô, eu não sou uma marionete, eu não sou um teleguiado. Por isso que eu sou imagem e semelhança de Deus. Porque eu tenho razão. Tá? Coisa que o animal não tem, coisa que a planta não tem, por isso que não é a imagem e semelhança de Deus. Só o homem e a mulher têm razão, pensa. O animal tem instinto. Eu falo isso, tem gente que briga comigo. Porque hoje está uma coisa com o animal aí, não pode falar mal de animal, mas eu não estou falando mal, estou falando aquilo que a igreja ensina.
O animal ele tem instinto. Eu já falei que se ele te morder, ele não fica triste. Agora você não, você tem razão, a menos que você tenha problema mental de cabeça. Aí sim, pode acontecer. Mas se você está no seu juízo perfeito, você tem a razão. Então aí entra a liberdade, que eu não posso fazer o que eu quero. Porque eu tenho que pensar. Deus me deu a cabeça para pensar. Dotado de razão, e lhe conferiu a dignidade de uma pessoa. Então eu sou pessoa única. Eu sou único. Não existe dois. Por isso que não tem clone. Por isso que não tem reencarnação. Agraciada com a iniciativa e o domínio de seus atos. Então eu posso me dominar. Eu tenho que me dominar. Se eu não consigo dominar a mim mesmo, por isso que eu tenho que dominar muitas vezes o meu corpo, para mim também dominar o meu espírito. Por isso que a gente faz jejum. Por que a gente faz jejum? Para dominar o corpo, a nossa vontade. Então eu tenho que dominar, às vezes, a vontade de fazer o mal. Porque São Paulo diz, às vezes eu faço o mal que eu não quero fazer, mas eu tenho que pensar, eu tenho que me dominar. Às vezes eu posso querer bater numa pessoa, às vezes eu posso querer brigar com uma pessoa, mas eu tenho que me dominar. Claro que tem vezes que a gente não consegue, é a nossa fraqueza, é o pecado original. Aí eu preciso me arrepender. Quando a gente não consegue fazer isso, aí eu preciso de arrependimento, para Deus me perdoar. Porque realmente tem hora que a gente acaba fraquejando. É o pecado original, é o que a igreja chama de concupiscência. Entendeu? Mas eu tenho que tentar me dominar. Deus deixou o homem, o ser humano, nas mãos de sua própria decisão. Eclesiástico, capítulo 15, versículo 14. Anote os textos, gente, para você ler depois na Bíblia. Tá? Olha o que diz o Eclesiástico, capítulo 15, versículo 14. Deus deixou o ser humano nas mãos de sua própria decisão. Aquilo que eu já falei aqui. Tem uma música bonita, né? A decisão é tua, são muitos os convidados, a decisão é tua. Deus vai convidar a todos, mas a decisão é tua. Por isso, gente, que não é Deus que joga ninguém no inferno. Quando alguém fala isso, eu chego a tremer na base. Deus é pai, Deus não quer ninguém no inferno, mas se a pessoa quiser ir para lá, Deus vai deixar. Então, quem vai tomar decisão de céu e inferno somos nós. De acordo com a vida que a gente leva. De acordo com aquilo que eu vivo, depois que eu morrer, eu vou ter a minha gratificação. Porque Deus seria injusto se todo mundo fosse para o mesmo lugar, bons e maus. Aí Deus seria injusto. Mas Deus não, Deus é justiça absoluta. Então, gente, olha o que diz a Bíblia. Quem decide a nossa vida somos nós. Não é Deus e nem o demônio. Então você tem a capacidade de escolher o seu caminho. Qual caminho que você quer seguir. É a sua liberdade. Entendeu? Para que pudesse ele mesmo procurar seu Criador. Olha que coisa bonita. Então Deus quer ser amado, Deus quer ser procurado, mas livre. É o que eu falei, é o que eu já falei. Deus quer ser amado, Deus quer que a gente o ame, mas não na marra. Como eu já expliquei aqui, você quer casar também, não quer ser amado na marra. Por isso que muita gente abandona, se separa, divorcia. Por quê? Porque ninguém é obrigado a amar o outro. Entendeu? Então, gente, diz bem claro, para que pudesse procurar o seu Criador e aderindo livremente a Ele, tá vendo? Então nós temos que aderir a Deus, mas livremente, não na marra. Chegar à plena e feliz perfeição. Claro que ninguém vai ser perfeito, só Deus é perfeito. Mas nós temos que buscar estar na presença de Deus. Buscar a perfeição é estar na presença de Deus, é buscar o céu. Entendeu? Então Deus quer ser amado, Deus quer que a gente o procure, mas isso tudo livremente. Ok? Então aquele que o busca, que o procura de coração sincero, porque Deus quer o nosso coração. Deus quer que a gente o ame, mas realmente de coração. O homem e a mulher é dotado de razão, já falamos, e por isso é semelhante a Deus. Já falamos sobre isso na aula passada.
Nós, homens e mulheres, somos imagem e semelhança de Deus pela razão. Foi criado livre e senhor de seus atos. Olha que coisa bonita. Quem falou foi um santo da igreja chamado Santo Irineu de Leão, que hoje foi proclamado doutor da igreja pelo Papa Francisco. Então, o homem foi criado livre e senhor de seus atos. Tá vendo, gente? Então, você é livre. Agora, você vai responder pelos seus atos. Tudo aquilo que você fizer nesta vida, depois você vai prestar contas a Deus. É o que São Paulo fala na carta aos Coríntios. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Cada um lá vai dar, né, vai dar conta dos seus atos enquanto estava nesta vida. Então, eu sou livre, tá? Eu vivo a minha vida do jeito, né, de acordo com aquilo que eu decido, só que depois que eu morrer, aí vem um juízo particular, eu e Deus, aí ali eu vou prestar contas. Então, é o que eu falei, a liberdade tem um preço. Tá? Tem um preço. Então não é porque eu sou livre que eu posso fazer o que eu quero, não. Igual muita gente fala. Ah, então eu sou livre, eu faço o que eu quero, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Não. Aí não. Não é porque eu sou livre que eu posso fazer o que eu quero, porque tem a lei de Deus que... Não é? Por isso que muita gente se diz ateu. Tá? Porque se eu falo que eu sou ateu, aí eu vivo do jeito que eu quero, eu não preciso dar conta a Deus de nada. Agora, se eu falo que eu sou cristão, aí eu tenho que viver na minha liberdade de acordo com a vontade de Deus, com a lei de Deus, que é os 10 mandamentos. Liberdade e responsabilidade. Olha aí, tá vendo? Então o catecismo diz, liberdade para todos, mas com responsabilidade. Senão vira libertinagem. Entendeu? Então, gente, é muito claro. Tá? Olha o que diz o parágrafo 1731. A liberdade é o poder baseado na razão, tá vendo? E na vontade de agir ou não agir, de fazer isto ou aquilo, portanto, vírgula, de praticar atos deliberados, pelo livre-arbítrio que todos nós temos, os anjos e os homens e as mulheres. Só o homem e a mulher e os anjos têm livre-arbítrio. Por isso que os anjos, tem os anjos bons e os anjos maus, os demônios. Porque eles não quiseram servir a Deus. Tá? Então, o homem, a mulher e os anjos têm livre-arbítrio. Cada qual dispõe sobre si mesmo. A liberdade é no homem e na mulher uma força de crescimento e amadurecimento na verdade e na bondade. Eu não preciso ser católico para saber o que eu preciso, o que eu tenho que fazer. Fazer o bem e evitar o mal. Todo mundo sabe que não pode roubar, que não pode matar, que não pode adulterar. Isso aí, não precisa ser católico para saber isso. Tá? Fazer o bem e não praticar o mal. Isso aí não precisa ser católico. Tá? A liberdade alcança sua perfeição quando está ordenada para Deus, nossa bem-aventurança. O que é bem-aventurança? Felicidade. Então, eu sou livre, mas eu só vou ser feliz se eu buscar essa liberdade em Deus. Entendeu? É o que eu falei. Não é porque eu sou livre que eu posso fazer o que eu quiser da minha vida e do meu corpo. Não. Tá? Porque quem rege a minha vida é aquele que me fez, é Deus. Deus me deu liberdade, mas me deu liberdade não para me fazer o que eu quero, para me amá-lo, louvá-lo, né? E depois viver com ele para sempre, diz Santo Afonso de Ligório, um santo da igreja. Parágrafo 1732. Enquanto não se tiver fixado definitivamente em seu bem último, que é Deus... Porque todos nós, gente, viemos de Deus e para Deus nós vamos voltar. Não é? A liberdade comporta a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Tá vendo? É o que eu já falei. Então, a liberdade me dá capacidade de escolha entre o bem e o mal. Aquilo que o Roberto Carlos fala, né? É preciso saber viver. Tem o bem e o mal existe. Você tem que escolher.
Ou você escolhe o bem ou você escolhe o mal. Não pode ter meio termo. Portanto, de crescer em perfeição ou de definhar e pecar. Tá vendo? Ou você escolhe viver na graça de Deus e na lei de Deus, ou você escolhe abandonar Deus e viver no pecado. E Deus vai respeitar isso. Por isso que existe um inferno. Deus não joga ninguém no inferno. Mas tem gente lá. Por quê? Porque tem gente que não quer saber de Deus. Vive no pecado. Aí quando morre, vai para o inferno. Fazer o quê? É liberdade humana. Ela caracteriza os atos propriamente humanos. Torna-se fonte de louvor ou repreensão, de mérito ou demétrio. Olha aí, então, eu preciso, para me alcançar o reino de Deus, eu preciso de méritos diante de Deus. Tá? Então, por isso que Deus coloca ali a balança, diz o Apocalipse, e ali estão os meus atos. Para onde que essa balança vai pender? Para o bem ou para o mal? Então ali estão os meus atos. E a balança tem que ver. Depois Deus vai, através dos nossos atos, Deus vai ver onde que essa balança vai, se ela vai pender para o bem ou se ela vai pender para o mal. Entendeu? O parágrafo 1733 diz assim: quanto mais pratica o bem, mais a pessoa se torna livre. Então eu sou livre para praticar o bem, não para praticar o mal. Aí eu já não estou sendo livre mais, eu estou sendo sem juízo. Porque o mal leva para o inferno. Não é? Não há verdadeira liberdade a não ser a serviço do bem e da justiça. Deus é bom, mas Deus é justo. Por isso que quando Jesus voltar, ele vai julgar e o julgamento dele ninguém vai falar nada. Por quê? Porque Deus é bom, mas Deus é misericordioso, mas Deus é justo. A nossa justiça humana é falha, mas a justiça divina não. Por isso que Jesus fala, vai haver choro e ranger de dentes, porque a justiça de Deus é perfeita. A escolha da desobediência e do mal é um abuso da liberdade e conduz à escravidão do pecado. Está lá em Romanos capítulo 6, versículo 17. Isso aqui é importante. Vou repetir. A escolha da desobediência e do mal é um abuso da liberdade. Tá vendo? E que conduz à escravidão do pecado. Então, quando eu escolho o mal, eu fico escravo do pecado. Aí se torna vício. Eu sou viciado em droga, eu sou viciado em cigarro, em bebida ou em outras coisas. Né? Por quê? Eu abusei da minha liberdade. Eu busquei a minha liberdade fora de Deus, fora da lei de Deus. Então virou vício, virou pecado. Tá? 1734. A liberdade torna o ser humano responsável por seus atos. Tá vendo, gente? Por isso que a igreja fala, quando você começa a ter o uso da razão, aí você já é responsável pelos seus atos. Ok? Na medida em que forem voluntários. Por isso que a igreja fala, para haver pecado, você tem que saber, querer e fazer. Se você sabe que é pecado, você quer pecar e você peca, aí você cometeu o pecado. Por isso que a igreja brinca, né? A ignorância vai levar muita gente para o céu. Porque se você fez aquilo ali, mas não sabia que não podia, que aquilo ali era pecado, Deus vai levar isso em conta. Agora, se você sabia e fez, é diferente. Entendeu? O progresso na virtude, que é o oposto do pecado, não é? O progresso na virtude, o conhecimento do bem e a ascese aumentam o domínio da vontade sobre os seus atos. Então, muitas vezes eu posso querer pecar, eu posso querer fazer o mal, mas eu tenho que me dominar. É o que ele está falando aqui. O que é ascese? Não, eu não vou fazer isso. Tá? Muitas vezes você fugir até das ocasiões de pecado, como eu já falei aqui. Se eu sei que eu vou entrar ali naquele bar ali, eu vou pecar, então não vou entrar ali. Entendeu? Se eu sei que se eu entrar num site pornográfico eu vou me masturbar, então eu não vou entrar em site pornográfico. Entendeu? É isso que ele está falando. Eu tenho que me dominar.
Parágrafo 1735. A imputabilidade e a responsabilidade de uma ação podem ficar diminuídas ou suprimidas pela ignorância. Acabei de falar. Tá vendo? Então Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, para haver pecado, você tem que saber que é pecado e fazer aquilo ali. Tá? Inadvertência, violência, medo, hábitos, afeições imoderadas e outros fatores psíquicos ou sociais. Então, o pecado, para haver pecado, além disso que eu falei, você tem que saber, querer e fazer. O pecado tem as atenuantes e as agravantes. Então, como assim? A pessoa roubou. Por que roubou? Entendeu? Claro que o ato em si é mau. Mas é diferente de uma pessoa que rouba porque é um bandido, ou a pessoa que rouba, por exemplo, para matar a fome do filho. Não precisa, pode pedir, claro. Mas, quer dizer, são modos diferentes de praticar o mal. Tem também a questão psíquica da pessoa. Muitas vezes a pessoa não está no seu juízo perfeito, às vezes ela faz aquilo ali sem saber, né, que está fazendo. Então, tudo isso tem que ser analisado na hora, né, de ser colocado como pecado, ok? Os hábitos, né? Tem gente que às vezes peca por hábito. Então tem que vencer aquilo ali. Mas aí precisa da graça de Deus. Se eu tenho aquela mania ali de falar mal do outro, eu tenho que treinar minha língua. Para não ficar falando da vida do outro, cuidar da minha vida. Entendeu? Então, gente, a gente tem que procurar se corrigir. Porque São Paulo diz, não é? E às vezes eu quero fazer o bem, mas eu acabo fazendo o mal que eu não quero. É a nossa natureza humana. Tá? Mas a gente tem que lutar. Enquanto a gente estiver lutando, Deus está conosco. Você não pode entregar os pontos. Parágrafo 1736. Todo ato diretamente querido é imputável a seu autor. É aquilo que eu já expliquei. Tá? Então, se você já tem o uso da razão, você é responsável, não é, pelos seus atos. Aquilo que você faz, você tem que dar conta depois, tá, daquilo que você fez. Por isso que, vamos dizer, tem que pagar, vamos dizer assim. Por isso que entra a questão da indulgência, né, que eu já não vou entrar aqui agora, não é a nossa aula de hoje. Por isso que eu falei, o pecado ele tem a culpa e tem a pena. A culpa é perdoada na confissão, mas fica a pena, o estrago que o pecado deixou, e você tem que reparar. Então, muitas vezes os atos que você faz, se eu roubei 50 reais, não basta pedir perdão a Deus, você tem que devolver os 50 reais que você roubou. Entendeu? Porque você é responsável pelo ato que você cometeu. Entendeu? Assim o Senhor pergunta a Adão, após o pecado original: o que fizeste? Gênesis 3,13. O mesmo pergunta a Caim. Tá? Deus pergunta a Caim: o que você fez quando ele matou Abel? Tá? Então Deus pergunta: por que você fez isso? Por quê? O que fizeste? E ninguém se esconde de Deus, todo mundo sabe disso. Por isso que eu sempre brinco aqui: você esconde a ver do padre, mas de Deus você não esconde. A mesma pergunta faz o profeta Natã ao rei Davi após o adultério com a mulher de Urias e o assassinato dele. Então, depois você lê lá em Gênesis 4:10, né, a questão do Caim, e 2 Samuel capítulo 12, versículos 7 a 15. O profeta Natã fala a mesma coisa para Davi. Por que você fez isso? O que você fez? Você matou lá o homem lá para ficar com a mulher dele. Então agora você vai ter que responder por isso. Infelizmente o filho do adultério acabou morrendo. É a consequência do pecado que eu já falei. Uma ação pode ser indiretamente voluntária quando resulta de uma negligência quanto a alguma coisa que deveríamos saber ou fazer. Por exemplo, um acidente ocorrido por ignorância do Código de Trânsito. Então, às vezes, né, você está ali a 80, bonitinho, vem um maluco de lá a 120 e bate em você. Tá vendo? Então, eu já expliquei sobre isso. Então, muitas vezes,
O pecado do outro também nos atinge. Não é só o meu pecado. Tá? Nós somos solidários. O salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Então, eu não sofro, por isso que existe o sofrimento. Por que nós sofremos? Eu sofro não é só por causa do meu pecado, é o pecado da humanidade inteira que traz sofrimento para todo mundo. Entendeu? Então é interessante. 1737. Um efeito pode ser tolerado sem ser querido pelo agente. Por exemplo, o esgotamento da mãe à cabeceira de seu filho doente. O efeito ruim não é imputável se não for querido, nem como fim, nem como meio de ação, como poderia ser o caso da morte sofrida por alguém quando tentava socorrer uma pessoa em perigo. Para que o efeito ruim seja imputável, é preciso que seja previsível e que o agente tenha a possibilidade de evitá-lo, como, por exemplo, no caso de um homicídio cometido por motorista embriagado. Então, aí, gente, cada caso é um caso, né? Tem várias formas de pecado que Deus vai... por isso, gente, que a gente não pode julgar ninguém. Tá? Por isso que Jesus fala, não julgueis para não serem julgados. Por quê? Porque só Deus pode julgar a intenção de uma pessoa. Por que aquela pessoa fez aquilo? Tanto para o bem quanto para o mal. Tá? Tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que só Deus pode analisar. Então, por que aquela pessoa fez aquilo? Por que aquela pessoa matou, roubou, se suicidou? Eu vejo muita gente criticando, julgando, às vezes uma pessoa que se suicida. Às vezes está com uma depressão profunda, às vezes está com problemas, não é? Então, por isso que a igreja hoje, antigamente não, mas hoje a igreja fala que pode até celebrar missa, antigamente não podia. Porque a igreja entendeu que nem todo mundo quer se matar. Nem todo mundo quer fazer isso, claro. Quem faz isso para mostrar, né, a vida não tem mais sentido, é grave, lógico, a vida pertence a Deus. Mas por que aquela pessoa se matou? A gente não sabe. Então só Deus pode julgar. Último parágrafo de hoje, gente, 1738. A liberdade se exerce no relacionamento entre os seres humanos. Então entre nós também tem que haver liberdade. Já falei isso aqui. Entre marido e mulher, pais e filhos. Tudo, gente, tem que ser dentro da liberdade. Ninguém pode ser obrigado a nada. Por isso que a escravidão já acabou. Não é? E ninguém pode ser escravo. Nós não podemos ser escravos. Não é? Então, tudo tem que ser livre. Toda pessoa humana criada à imagem de Deus tem o direito natural de ser reconhecida como um ser livre e responsável. Ninguém pode tocar na minha liberdade. Ninguém. Nem Deus faz isso. Então, eu sou livre. Mas não para fazer tudo que eu quero, mas eu sou livre. Todos devem a cada um esta obrigação de respeito. O direito ao exercício da liberdade é uma exigência inseparável da dignidade da pessoa humana, sobretudo em matéria moral e religiosa. Olha aí, até na questão religiosa eu tenho que ser livre. Eu não posso pegar uma pessoa pelo gogó, você tem que ser católica. Você tem que vir para a igreja. Não, eu nunca fiz isso. Quem me conhece sabe. Quantas pessoas da minha família já deixaram a igreja e foram para outras religiões? Eu nunca falei nada. Você pode até não concordar, mas a vida é da pessoa. Ela escolheu o caminho dela, ela é livre. Ela vai acertar as contas dela com Deus. Se vier conversar comigo é diferente. Se pedir a minha opinião é diferente. Mas se não vier falar comigo, não pedir a minha opinião, eu vou ficar me intrometendo? Não, senhor. Claro que não. Então, até mesmo na questão religiosa, nós temos que respeitar. É o que eu falei. O mesmo que eu falei para a vida, eu estou falando para a religião. A religião ela tem que ser proposta, mas não imposta. Nem para o seu filho.
Nem para o seu filho você tem que impor a religião, não. Ninguém impôs a religião para mim. Eu fui porque eu quis. A minha mãe propôs. Na época, ela me colocou na igreja. Inclusive, quando a minha mãe me colocou na igreja, eu não quis fazer a primeira comunhão. Eu fui fazer já adulto, quando eu quis fazer. E hoje eu estou na igreja, por livre e espontânea vontade. Então, os pais podem propor. Não é? Marido pode propor, a mulher, os filhos, e todos podemos propor a religião. Mas não podemos impor a religião para ninguém. Todo mundo, gente, tem que ser livre. A Igreja Católica, por isso que o Estado hoje Por que o Estado hoje é laico? O Estado não tem religião. Porque todo mundo é livre. Tanto é que está crescendo aí a religião do satanismo. Tem gente adorando o demônio. É um absurdo para nós? É, claro que é. Mas, se a pessoa quer cultuar o demônio, azar dela. Não é? O ateísmo, a pessoa se diz ateu. O que eu vou fazer? Não acredita em Deus? Paciência. Então, gente, cada um vai ser livre, cada um vai escolher a sua vida, a sua religião, e depois vai prestar contas a Deus. É isso. Entendeu? Este direito deve ser reconhecido civilmente e protegido nos limites do bem comum e da ordem pública. Foi o que eu falei. Por isso que a igreja hoje defende a liberdade religiosa. A Igreja Católica defende liberdade religiosa. Por isso que no Congresso aí, não é claro que quando coloca uma lei que é contrária à nossa fé, aí é diferente. Mas a Igreja Católica é a favor da liberdade religiosa, assim como ela quer o direito dela professar sua fé livre, né, nós também temos que dar o direito de todo mundo professar sua fé. Seja protestante, seja espírita, seja judeu, né, e a religião que a pessoa quiser seguir. Então a igreja é a favor sim da liberdade religiosa. Ok? Ninguém tem que ser obrigado a nada. Entendeu? E não acabou não, tá? Semana que vem nós vamos continuar esse assunto, falar sobre a liberdade humana na economia da salvação. Como é que Deus foi colocando essa questão aí, né, de acordo com a salvação que Ele mesmo nos trouxe. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.